Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou fazer um vídeo aí sobre curiosidade, tá? De algumas pessoas que me perguntaram a respeito desse conteúdo. Então já aproveitei aí para fazer um vídeo para colocar aqui no canal. E também ele já pode servir para você de utilidade, para que você saiba aí a maneira correta de utilizar a sua ducha, né? O seu chuveiro aí na sua casa, tá? O vídeo hoje se trata de como que funciona um chuveiro elétrico por dentro, tá? Como que é o procedimento de acionamento, de aquecimento, de seleção de temperaturas, como que funciona aqui dentro e também uma diquinha importante que eu vou dar para você que não estrague aí o teu chuveiro aí na hora que você for fazer as trocas de temperatura, ok? Antes de iniciar o conteúdo do vídeo, eu vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar aí meu vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais, tá ok? Então vamos lá. O sistema de funcionamento de uma ducha, né, de um chuveiro ou torneira elétrica, no caso que seja, eles têm um funcionamento muito parecidos, tá? Independente dele ser eletrônico ou multitemperaturas, o princípio básico fundamental é sempre o mesmo, tá? Eu vou desmontar essa ducha aqui, vou mostrar para vocês alguns detalhes do acionamento, de como que funciona na hora que a água entra na ducha e aciona o diafragma e faz o acionamento dos contatos e de que forma que esses contatos fazem a distribuição da energia na resistência para que a resistência possa te dar ali no caso o quente, o morno, aí no caso do multitemperatura, como que ele te dá a velocidade, a temperatura, né, fria, depois o morninho, depois um pouco mais quente, depois o mais quente, como que funciona essa combinação de temperaturas. Vou fazer um gráficozinho na tela do computador ali também para poder explicar melhor para vocês, tá? A diferença entre o multitemperatura e, no caso, a eletrônica, tá? As duchas eletrônicas, é que as duchas eletrônicas, no caso, né? Você vai utilizar um potenciômetro e aquele potenciômetro ele vai aumentando a intensidade de energia na resistência, fazendo com que ela aqueça mais ou menos, tá? E no caso o multitemperatura, ele faz uma combinação de fases aqui da resistência com 2 setores, com 3 setores, depende do tipo de resistência conforme a marca da ducha. Eu vou explicar em cima dessa ducha aqui, que é uma ducha de 2 setores, que ela tem uma combinação específica, né, de aquecimento, e também vou dar um toquezinho explicando como que funciona aquela ducha mais tradicional, que tem somente o quente e o morno, como que funciona essa combinação de resistências, tá? Eu vou virar o celular para a gente poder ir desmontando aqui e falando um pouquinho das características da ducha e como que funciona isso aqui dentro dela, beleza? Bom pessoal, vamos lá então. Esse chuveiro aqui, essa ducha, no caso ela tem entrada de energia aqui atrás, certo? E ela é uma ducha de 4 temperaturas, né? Multitemperaturas, no caso ela 4, porque começa em 0, né? Depois não sei por que ela pula para 2, 3 e 4, né? Deveria ser 1, 2, 3, mas tudo bem, isso é indiferente. Bom, pessoal, aqui nós temos uma resistência, a resistência dessa ducha, tá? Ela inicia, nós temos aqui no caso 2 polos, tá? Duas resistências nessa resistência aqui. É um gomo mais curto e um gomo mais longo, tá? O mais curto, ele inicia aqui nesse polo, tá? Ele dá a volta aqui na base da resistência, tá? E vai vir finalizar, deixa eu até enxergar aqui melhor, por fora da câmera. Ele vem terminar aqui, ó, tá? Então nós temos um módulo curto da resistência que inicia nesse polo e vem finalizar nesse polo aqui, tá? E depois nós temos um módulo mais longo da resistência, que ele inicia nesse polo aqui e vai dar a volta e vai vir finalizar aqui. Então nós temos um módulo curto, que ele fecha com esse contato e esse contato, e um módulo mais longo que fecha desse contato nesse contato aqui, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual a importância disso aqui no funcionamento do chuveiro, tá ok? Aqui no caso, algumas pessoas vão entrar nos comentários e falar que é resistor, né, que não é resistência. Para mim pouco importa o nome, tá? O que importa é que na embalagem está escrito resistência e as pessoas vão pesquisar e vão entender melhor se a gente utilizar a palavra resistência, tá? O nome real não faz relevância ao conteúdo do canal agora no momento, tá? O conteúdo do vídeo. Então vamos lá. Quando nós temos aqui, no caso, a seleção de temperaturas aqui da ducha, quando a gente estiver em 0, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma interrupção de 2 polos da resistência, que no caso ela vai estar interrompendo. Deixa eu até abrir aqui para a gente ver. Vou mostrar para vocês aqui por dentro como é que funciona. Tá? Vamos iniciar aqui.
Aqui no caso, né, é o bojo onde cai a água, né, na hora que você está tomando o seu banho. E essa água, ela é alimentada, né, ela entra aqui no caso, passa para essa parte aqui através do furo que tem aqui no meio, tá, pessoal? Sempre tem as duchas, ela tem um lugar onde a água vai passar de forma mais lenta e sair por um espaço já um pouco reduzido, para que esse tempo que ela fique dentro desse bojo aqui é o tempo que ela leva para se aquecer e sair aí a água quente para o seu banho, tá ok? Então esse aqui faz parte, essa peça aqui já faz parte do bojo, né? Que é onde a água vai ficar acumulada por alguns segundos, suficiente para aquecer e sair água quente para você, tá? Aqui nós temos o caminho que a água faz, tá? Ela entra pelo cano, ela vai entrar aqui pelo cano principal, vai encher esse reservatório aqui de água, tá? Ao encher esse reservatório aqui de água, ela vai exercer uma certa pressão aqui dentro, né? A mesma pressão que vai empurrar ela por esse buraco aqui, que vai fazer ela vir para a ducha, no caso, ela vai também exercer uma pressão aqui dentro, nessa borracha, tá? Isso aqui no caso é uma peça que vai ajudar a diminuir a pressão também para que o chuveiro não ligue com pouca água, né? No caso, ela precisa ter as suas engenharias, né? Para que tenha o perfeito funcionamento, tá? Aí aqui no caso, pessoal, temos aqui o diafragma, tá? Algumas duchas, alguns chuveiros, ele vai ter um diafragma maior, outros vão ter menor. Alguns diafragmas são mais fáceis de trocar, outros às vezes são módulos que você vai ter que trocar peças completas, tá? Então, às vezes, se você quiser dar uma manutenção no chuveiro, você vai ter que saber qual tipo de chuveiro, como que funciona o módulo dele, as peças que podem ser trocadas, tá? Aqui no caso, quando dá o acúmulo de pressão de água aqui, ó, ele vai fazer um exercício de empurrar essa borracha para cima, tá? É o exercício do diafragma de pressionar conforme a água exerce a pressão aqui, liga-se a água, ele aciona essa borracha para cima, que vai fazer o fechamento dos contatos aqui em cima, tá, pessoal? Vamos abrir aqui para a gente poder ver. Aqui no caso, ó, nós temos os contatos, tá? Aqui nós temos aqui o fio branco que está energizando esse polo aqui, certo? Vamos ver aqui como o melhor jeito de dar o foco aqui está sendo lá embaixo. Aqui, o fio branco energiza esse polo, o fio azul está energizando esse e esse polo, tá, pessoal? Ele tem um fechamento aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo. Então o fio azul energiza esse e esse, para na hora que a gente for fazendo as combinações aqui de liga e desliga, ele tem a sua funcionalidade, certo? Aqui no caso, pessoal, ó, olha isso aqui, ó. Quando o diafragma, a água exerce a pressão no diafragma lá embaixo, aqui, ó, eu vou empurrar ele como se fosse a água exercendo uma pressão, ele vai fazer esse movimento dos contatos, ó, tá vendo? É esse movimento dos contatos que vai energizar a resistência para que a resistência possa exercer o seu papel de aquecimento, né? Porque a resistência nada mais é do que um metal que vai estar resistindo à transferência de energia nele, né? E ela vai aquecer devido a estar submetida a esse exercício aí de resistir à corrente de energia, tá? E ela vai gerar um aquecimento. Assim como você usa um fio muito fino às vezes para fazer uma instalação, ele começa a esquentar demais, é quase que a mesma coisa, né? A grosso modo, tá, pessoal? Então é isso aqui, ó. O papel do diafragma é fazer esse acionamento aqui dos contatos. Esse é um princípio básico que é utilizado basicamente em quase todos, se não em todos, os chuveiros, torneiras elétricas e coisas do tipo, tá, pessoal? Então vamos lá, seguindo aqui então. Uma dica importante, pessoal, que eu falei que ia dar em relação à utilização dos chuveiros, das duchas eletrônicas, das duchas multitemperaturas principalmente, tá? Porque as duchas eletrônicas você geralmente regula a temperatura girando um potenciômetro, né? Nesse caso você pode fazer aí a troca de temperatura utilizando o chuveiro ao mesmo tempo. Agora, por que existe uma recomendação muito grande de não fazer a troca de temperatura de chuveiros com ele ligado, tá? No caso aqui, geralmente as multitemperaturas, aí aquelas que você liga e desliga, né? Quente, frio ou morno e quente, tá? Por quê? É claro, já existe a probabilidade de você tomar um choque, né? Pelo fato de você estar com a mão molhada, descalço, coisas do tipo, né? Conforme você bate a mão molhada que pode ocorrer de você levar um choque. Mas um dos pontos bastante importantes também, que a gente vê que eu já fui em casa de muitos clientes com problema no chuveiro, que não era a resistência. O que acontece?
Quando a gente gira essa alavanca aqui, vamos dizer assim, né, que faz a seleção de temperaturas, o que ela faz? Aqui embaixo, pessoal, ó, nós temos uma série de isolantes aqui, ó, se vocês repararem bem, ó, uma peça mais larga, uma mais fina, outra mais fina, outra mais fina. Todas elas têm um papel, conforme você gira, ela vai exercer uma combinação de isolamento nos contatos aqui, tá, pessoal? Tipo, inicialmente, quando você deixar no 0, ele vai isolar 2 contatos. Aí, a partir do momento que ele isola esse fio azul, não vamos ter energia em nenhuma parte da resistência, certo? Se nós girarmos aqui para a temperatura 1, o que vai acontecer? Ele vai liberar esse contato com esse contato, nós vamos ter energizada a parte longa da resistência. Então, se nós temos uma parte longa, nós vamos ter uma temperatura mais baixa um pouco, tá? Nós vamos ter aí um aquecimentozinho da água, mas um aquecimentozinho mais fraco, porque a parte da resistência é mais longa, então ela sofre menos resistência da energia e acaba esquentando um pouco menos. Se nós girarmos a chave e fazermos uma outra combinação, a combinação 3 no caso, ela tem que aquecer um pouquinho mais. Então o que vai acontecer? Nós vamos isolar esse contato, nós vamos ter um fechamento desse contato com esse contato. Aí ele vai fechar a parte mais curta da resistência. Fechando a parte mais curta da resistência, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma temperatura um pouquinho mais forte, né? Com a parte longa, nós temos um pouco de aquecimento. A parte curta, ela vai ter aquecimento um pouquinho maior. Então nós vamos fechar essa fase aqui com essa fase aqui. Vamos ter um aquecimento, no caso, temperatura 3, um pouco mais forte. Se nós girarmos aqui a alavanca para posição 4, o que vai acontecer? Ela vai liberar todos os contatos, vai exercer uma combinação aqui nos isolantes, que vai deixar todos os contatos liberados. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o aquecimento da resistência curta e o aquecimento da resistência longa. Então nós vamos ter uma soma de 2 aquecimentos, né, que vai gerar um aquecimento maior da água, que vai te dar a temperatura mais forte, tá? Se você tiver alguma duvidazinha, em vez de eu ficar repetindo, você volta um pouquinho no vídeo e você vai ver aí também novamente a explicação, tá? Agora, aquilo que eu estava falando, por que você não deve girar a alavanca de temperatura com a sua ducha ligada? Porque da mesma forma que esses contatozinhos aqui, eles estão fazendo a isolação de alguns pontos específicos, o que pode acontecer? Se nós tivermos aqui a ducha ligada, tá, pessoal? A ducha ligada aqui, ó. Deixa eu achar o diafragma aqui embaixo. Aqui. Esse contato ele vai estar sob uma certa pressão da água ali, tá? A gente pegar esse plastiquinho aqui, na hora que a gente girar a alavanca, esse plástico aqui, em vez dele se enfiar aqui no meio e isolar o contato, às vezes pode acontecer dele bater no contato, enroscar no contato e entortar ele para o lado, sabe, pessoal? Conforme você fazer muita força, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair de lado. Então, se ele entortar para o lado, você vai perder aí, no caso, o aquecimento de algum ponto específico da sua ducha, tá? Ele vai sair aqui de lado e às vezes ele pode tanto acabar totalmente com a sua energia aqui, com algum ponto específico da sua resistência que vai zerar o aquecimento, ou você pode perder o aquecimento numa parte específica, tá? Então, às vezes, ou você pode perder o morno, ou perder o quente, ou perder totalmente as funcionalidades da sua ducha. Então esse também é um dos motivos pelo qual você não pode fazer a troca de temperatura com a sua ducha ligada, ou sua torneira elétrica, ou qualquer outra coisa do tipo que você vai girar aqui. Evite fazer isso, que você pode entortar os contatos aqui da sua ducha e perder as funcionalidades, tá certo? Outra coisa, pessoal, que eu gostaria também de fazer um pequeno explicaçãozinha, né? Aqui eu expliquei como que é o funcionamento da ducha de 4 temperaturas, no caso, tá? Existe também aquela ducha tradicional, né, que tem o desligado, o morno e o quente, né? O que acontece? Aqui nós temos uma resistência com dois setores, né? Vamos dizer assim. Aqui no caso, para a gente ter as 4 temperaturas, é exercida uma série de combinações, tá? Para que a gente possa ter as 4 temperaturas. Temperatura fria, morninho, um pouco mais quente e super quente, tá? No caso daquela ducha tradicional, que ela também usa uma resistência de 2 setores, a combinação dela é um pouco diferente, tá? Você vai estar vendo o gráfico aí que vai estar passando agora na tela do computador que eu fiz para vocês. Quando a gente joga no temperatura quente, ela energiza o setor longo da resistência, tá? Ela pega o setor longo da resistência e gera o aquecimento
quente. Tá? E quando a gente quer o morno, ela utiliza, no caso, os dois setores da resistência, mas não os dois ao mesmo tempo, os dois energizados de forma separada. Ele energiza de uma ponta da resistência, percorrendo toda a sua extensão até a outra ponta, gerando uma corrente assim um pouco menos tensão na resistência, né? E no caso, ela vai aquecer um pouco menos e vai dar a temperatura morna da água, tá? Então, no caso, o trecho longo da resistência é quente e a resistência completa é morno. Por isso que muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, de partir às vezes ali a parte curta da resistência e muitas vezes as pessoas acharem que a parte curta representa a temperatura quente da resistência, né? Mas já aconteceu algumas vezes de você estar com seu chuveiro funcionando só no quente e não funcionando no morno. Aí quando você abre para trocar a resistência, você vê que queimou a parte curta, né? Aí você fala assim, mas estranho, queimou a parte curta e funciona só no quente, né? É por causa disso. Porque o quente representa a parte longa e o morno a resistência completa de uma extremidade até a outra. Ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, vai tirando aí nos comentários, tá? Que eu vou estar aí respondendo para vocês. Esse aí foi o título de curiosidade e também, quem sabe, aí pode servir para você aí na hora de você dar uma manutenção no teu chuveiro, na tua ducha, na sua torneira elétrica. Bom, pessoal, essa aí foi a dica de hoje, como que funciona um chuveiro elétrico por dentro, tá? No caso, uma torneira elétrica, uma ducha, um aquecedor, basicamente o mesmo princípio. Espero que tenha sido útil para você, caso você precise aí dar uma manutenção nos teus equipamentos. O vídeo vai ficando por aqui, obrigado pela sua visualização, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui, valeu, tchau, tchau!